Boa tarde, turminha! Hoje é sexta-feira, dia 19 de 6 de 2020. Hoje nós temos aula de História. Então, você já pode separar o seu material aí, pegar o seu livro, abrir na página 222, para juntos começarmos as nossas atividades. Vamos lá? Pessoal, agora eu vou mostrar algumas palavrinhas que a gente aprendeu nesse capítulo 4, fazendo a árvore familiar, tá bom? Só que essas palavrinhas às vezes dão uma confusão na nossa cabeça, e eu vou mostrar para vocês já já através das perguntas, tá bom? Então, ó, tem aí o bisavô e a bisavó, vovô e a vovó, papai e mamãe, irmã, irmão, tio, tia, primo, prima. Agora, essa atividade, pessoal, você vai dar um pause aí, que você vai copiar no caderno. Tá vendo que eu fiz no caderno? E você também vai fazer no caderno para responder. Quem é o pai do vô? O que o pai do vô é seu? Tem aí uma dica, ó. Começa com a letrinha B e termina com o, com acentinho. Quem é a mãe da avó? A mãe da avó é o quê? Sua. Também tem uma dica aí. Então, a mãe da vovó, aí tem a resposta. Pai do vovô, tem a resposta para você preencher. Quem é a mãe do pai? A mãe do pai, ela é o quê, sua? Nós estamos brincando tipo forca, tá bom, pessoal? Então, ó, tem aí. O pai da mãe, ele é o quê, seu? Então, 2 tracinhos, porque tem 2 letrinhas, tá bom? O filho da tia, ele é o quê, seu? Olha aí os tracinhos. O filho da titia é o seu? E a filha do tio? A filha do titio é a sua? Aí você vai colocar aí a resposta certinha, que eu sei que você vai conseguir fazer. E a irmã do pai? Ela é o quê, sua? Com 3 letrinhas. E o irmão da mãe? Ele é o quê, seu? Ah, mas você pode pensar, minha mãe não tem irmã, ou minha mãe não tem irmão. Aqui são só exemplos, tá bom? Faz de conta e aí você pensa para responder certinho, tá bom? Então, essas foram as palavrinhas que a gente aprendeu. E eu quero que você me responda isso no caderno, tá bom? Depois você manda uma fotinho para eu ver se a resposta tá certa. Mas de acordo com os tracinhos aí, ó, eu tenho certeza que vai ficar fácil para você, tá bom? Pessoal, agora estou na página 222, já coloquei aí a minha data e vamos fazer nossa atividade do livro. Aprendemos a conviver com a família. Todos temos tradições e costumes. Eles podem mudar de família para família e de geração para geração. Então, nós começamos aí com um texto que vem apresentar sobre algumas tradições familiares. E a sua família? Qual é o costume da sua família? Qual é a tradição que ela está passando para você? Então, são costumes, tradições, coisas que a vovó, a bisavó faziam lá no passado e foram ensinando para a filha, para os filhos, e essa tradição chegou até hoje na família de vocês. Coisas que faziam lá no passado e ainda continuam fazendo hoje, tá bom? O que comemos, como nos vestimos, como festejamos, nossas crenças, a maneira como nos comunicamos. São alguns exemplos de tradições e costumes que aprendemos com os nossos familiares e também na comunidade, no lugar em que vivemos. De repente é um costume que a gente não aprendeu com a família, a gente aprendeu no lugar que a gente está vivendo e aí a gente sim passou para nossa família, tá bom? E aí sim foi passado para a família. Um exemplo da tradição familiar é o hábito de tomar uma bebida conhecida como tereré, tipicamente do Paraguai. Essa bebida ela é do Paraguai, ela veio do Paraguai. O tereré é um chá feito de erva mate, muito parecido com o chimarrão. E o tereré ele é servido numa cuia e é bebido
frio. Ele foi trazido ao Brasil pelos paraguaios e o tereré se espalhou por diversas regiões do país, a partir do estado do Mato Grosso do Sul. Então, ele chegou lá no Mato Grosso do Sul e também foi espalhado por diversas regiões do país. Aqui em Itanhaém, eu não vejo assim uma bebida assim tão conhecida, né? Ah, o tereré, vamos lá no barzinho tomar tereré, vamos comprar erva para fazer tereré. Porém, algumas pessoas podem ter esse costume aqui, porque de repente elas moravam lá, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, aprenderam esse costume lá, se mudaram para Itanhaém e trouxeram o costume de lá para cá, tá bom? Então, nós temos aí uma foto de jovens indígenas, eles estão compartilhando o tereré. Essa foto é do Mato Grosso do Sul em 2018. Então, índios, né, de Água Bonita, lá no Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, eles têm o costume, a tradição de tomar, de compartilhar o tereré. Então, o rapaz aí tá segurando a cuia, ó, e no canudinho ele está tomando o tereré. Página 223. Bom, a família de Sofia. Você lembra da Sofia, não é mesmo? E você lembra da vovó dela? Então, a Sofia diz aí no balãozinho, ó. Minhas histórias com minha avó são todas em tardes com bolinho de chuva. A Sofia, ela é bastante curiosa para conhecer sobre a família dela. Ela quer conhecer tudo sobre a família dela. Então, ela sempre se interessou pela história dos seus antepassados. Uma vez ela perguntou à vovó Jandira como eram os pais dela. Ela falou, vovó, como que era sua mãe? Como que era o seu pai? E a vovó Jandira, que é a avó de Sofia, ela mostrou algumas fotografias antigas e resolveu contar a Sofia sobre os seus bisavós. Sofia ficou sabendo que seu bisavô Francisco nasceu no interior paulista e que ele era filho de agricultores. Quando seu bisavô cresceu, mudou-se para uma cidade maior, onde passou a trabalhar em uma fábrica. Um dia, Francisco encontrou no caminho da fábrica uma jovem chamada Hortência, e com o tempo os encontros se tornaram comuns, e Francisco e Hortência foram se conhecendo cada vez mais. Eles começaram a namorar e depois de um tempo construíram uma família. Então nós temos aí 3 perguntinhas para responder. Mas se você quer saber sobre seu bisavô, sobre sua bisavó, a história deles, como que começou, eu não tenho bisavô nem bisavó, não sei se você tem, mas você pode sentar com eles, ou com a vovó, ou com a mamãe mesmo, e conhecer um pouquinho mais sobre os seus antepassados, sobre a sua família. Então, nós temos 3 perguntinhas aí para responder. Como chamamos o pai da nossa avó? Como que chamamos o pai da nossa avó? Então, é aí para vocês responderem aí. São aquelas palavrinhas que eu mostrei no começo. Ah, como que é o nome da mãe da sua avó, do pai da sua avó? Então, que às vezes dá uma confusãozinha na nossa cabeça. Então, é para você pensar aí e responder. Número 2. Você conversa sobre a história da sua família? E aí, você conversa? Você gosta de saber o que a mamãe fazia quando era criança, do que ela brincava, onde que ela gostava de passear? E da vovó, você já perguntou para a vovó, para o vovô, como que era a infância deles? Como que era a escola deles? Número 3. Grave um áudio contando uma história de sua família e compartilhe com os colegas. Isso mesmo, você vai gravar esse áudio e você vai mandar para mim pelo WhatsApp, tá? Avisa aí a família de vocês que vocês vão mandar esse áudio pelo WhatsApp e nós vamos fazer a história da família do 2º ano, tá bom? Pode ser uma história curtinha. Essa história pode ser contada também por uma pessoa mais velha de sua família. Se você não quiser contar, você pode empurrar essa tarefa aí para uma pessoa da sua família, tá bom?
Então, ó, grave um áudio contando uma história de sua família e compartilhe com os colegas. Vamos fazer assim, ó. A gente não vai fazer o áudio, a gente vai fazer o vídeo, tá bom? Aí pode ser uma história curtinha. Ah, a tradição da minha família é se reunir no domingo e jogar baralho, tá bom? Aí vocês façam um vídeo curtinho. Quem quiser falar mais sobre a sua família, fala. Quem quiser falar só um pouquinho, também fala só um pouquinho, combinado? Então vocês vão fazer um vídeo nessa atividade número 3 e vão enviar para o meu WhatsApp. E aí eu vou montar um vídeo de todas as crianças da nossa sala e vou mostrar para vocês, né? Porque é para compartilhar com os amigos, com os colegas, e aí eu mostro para vocês a história da família dos amigos, a história da família do segundo ano, tá bom? E assim todos os amigos poderão conhecer um pouquinho da história da família de vocês. Combinado? Então aí a atividade número 3 é para vocês fazerem um vídeo curtinho, aí depende, né? Se quer fazer curtinho, se quer fazer médio ou longo. Eu aceito. E aí vocês vão contar uma história da família de vocês. Combinado? Manda no meu WhatsApp, eu junto tudo e mostro tudo para vocês. Agora estou na página 224. Roda de leitura. Florianópolis e arredores. Um dia de costura com as rendeiras da lagoa. Então aí a gente vai aprender mais um exemplo de tradição nessa atividade, nessa página, tá bom? Então, ó, vocês podem observar aí na foto que tem uma mulher, né? Ela tá sentada e tá segurando uns palitinhos cheios de linha, de barbante, e ela está fazendo um trabalho artesanal, né? Então, esse pra cá, pra lá, um em cima do outro, pra lá, pra cá, com a destreza de quem faz isso há 60 anos. Deve ser muito fácil para ela fazer esse trabalho. A gente olhando parece ser difícil, eu nem imagino como que faz isso. Mas ela já faz isso há 60 anos, então ela faz com muita facilidade. Por quê? Porque é um costume dela fazer isso, é uma tradição de família. E então, o nome dessa pessoa que está aí fazendo esse trabalho é a Maria de Lourdes de Jesus. Ela torce linhas de um lado para o outro, debruçada sobre uma almofada. E 2 vezes por semana, ela se encontra com outras 20 rendeiras no Centro Cultural Bento Silvério, conhecido como Casarão, na Lagoa da Conceição. Antigamente, ela conta que as meninas aprendiam a fazer renda para costurar trilhos de mesa, toalhas para bandeja, colchas e outros enfeites para a casa. Antigamente, as moças elas queriam enfeitar a casa e hoje ela já mudou um pouquinho o costume. Hoje ela já ensina a fazer detalhes para roupas, bolsas e até adornos para o cabelo, fita de cabelo, lacinho, arco, tá bom? É muito bonito essas meninas que se formam na faculdade e querem aprender a cultura. Então, as moças, elas estudam, elas trabalham, mas elas querem também aprender a fazer essas rendinhas, esses trabalhos, porque é uma tradição desse lugar. É um costume de família para aprender esse tipo de trabalho. Então, elas também querem fazer, além da faculdade, além do trabalho, elas também querem aprender essa tradição. Próxima página. É bom ver a tradição da gente indo para outras pessoas, porque é como diz a história, não se dura uma vida inteira, ninguém é eterno nessa vida. Se a gente for passando o que a gente sabe, vai ficando na cultura e nas pessoas. Já pensou se ninguém passasse o que aprendeu lá no passado? A gente não ia saber como que era a vida deles, como que era a história deles, a tradição, o costume que eles tinham. Então, porque foi passando de pai para filho, de filho, e assim foi chegando aos nossos dias. Esse costume dessa rendeira, que ela já faz há 60 anos, então ela aprendeu com a família dela. Então, um vai ensinando para o outro. E aí nós temos outra fotinho aí também, ó,
de um outro tipo de trabalho de renda aí também com esses palitinhos na mão que eu não sei como é que chama. Bom, vamos lá. Número 1, temos aí uma perguntinha para responder. O que Maria de Lourdes ensina para os jovens? 2. Marque a frase em que Maria de Lourdes fala da importância de transmitir seu conhecimento. 3. Pesquise 2 exemplos de costumes, além dos que você já conheceu no texto. Então, você conheceu o costume do tereré e o costume das rendeiras. Então, esse você não precisa mais colocar aqui. Então, no Google, você vai pesquisar mais 2 costumes e vai escrever aí na resposta número 3, tá bom? E na 4, na sua família, há alguma tradição? Qual é a tradição da sua família? Qual é o costume da sua família? Então, temos aí 4 perguntinhas para responder aí sobre essas atividades. Bom, pessoal, então a nossa atividade termina por aqui, na página 225. Então, fica aquela tarefinha de vocês fazerem um videozinho, ó. Em vez de gravar áudio, vocês vão gravar um vídeo, tá bom? E aí eu vou juntar todos os vídeos de vocês contando uma história pequenininha da família de vocês. E aí eu vou montar esse vídeo e aí eu vou mostrar para todos aí na sala, tá bom? Todos aí da sala vão conhecer um pouquinho da história da sua família. Então, boa atividade, boa tarefa e até mais. Beijinho para vocês!